Meus amigos, nas últimas horas o fogo voltou ao Estreito de Hormuz e tudo indica que ele vai continuar ainda essa noite. Os americanos atingiram os sistemas de mísseis iranianos ao redor do estreito. A agência estatal do Irã confirmou o que eles chamam de inimigo, disparou contra a ilha de Kersh, estrondos em Bandar Abbas, estrondos na costa, e o Irã revidou 3 mísseis balísticos contra uma base americana no porto do Kuwait. As colunas de fumaça eram visíveis do lado iraquiano da fronteira. O exército do Kuwait informou que um trabalhador ficou ferido num ataque de drone iraniano. Os Estados Unidos mandaram os cidadãos americanos que estão em Oman ficarem trancados em casa. E o Irã avisou o que vem: o inimigo vai levar golpes de retaliação fora do comum a partir dessa noite, se continuar com a agressão contra o nosso solo. Essa mensagem acabou de sair. Essas imagens desses aviões aqui que vocês estão acompanhando são imagens em tempo real. Todos esses aqui praticamente são aviões de reabastecimento aéreo, e a gente tem aquele avião que tem um disco, parece um CD em cima dele, de inteligência, também aqui no meio desses aviões. Então, a partir dessa noite é a promessa dos iranianos, e no meio disso, 3 notícias que vão mudar o jogo. A primeira: o Irã declarou o Estreito de Hormuz fechado. Os americanos dizem que está aberto, e eu passei o dia inteiro olhando o mapa da navegação ao vivo. Eu vou te contar o que eu vi aqui com meus próprios olhos. E a segunda: vazou um documento sobre a briga que estourou dentro da cúpula do regime iraniano, e dentro desse documento tem uma data que eu já venho repetindo aqui nesse canal há alguns dias, na verdade algumas semanas. E a terceira: o FBI entrou no caso do senador americano. Para todo mundo aí que achava que era causas naturais, pois é. O FBI entrou no caso do senador americano. Então, quem sair no meio desse vídeo vai sair somente com a manchete, não vai saber de verdade tudo. E quem ficar até o fim sai com o quadro completo. E antes de começar, se você ainda não é inscrito, se inscreve aqui no canal. Eu sei que tem muita gente que não é inscrito no canal. Na verdade, mais de 50% das pessoas que assistem esses vídeos aqui não são inscritos no canal. Então, se mesmo que você já seja, verifique novamente sua inscrição, porque o YouTube, por algum motivo, acaba retirando a inscrição das pessoas, e eu não tenho ideia por que isso funciona. Porque num dia como hoje, é esse canal que junta as peças para você direto de Israel, direto de onde tudo acontece. E o Irã divulgou um aviso agora há pouco. A Guarda Revolucionária publicou um comunicado dirigido aos moradores do Kuwait, do Bahrein e dos Emirados Árabes. Olha só o que está escrito nele: afastem-se das bases americanas e das áreas onde existem sistemas de mísseis, porque elas podem virar alvo. Nós assumimos total responsabilidade por qualquer escalada, por causa da cooperação desses países com os Estados Unidos. Fecha aspas. Isso aí acabou de ser divulgado pela Guarda Revolucionária. Mas olha só o tamanho disso aqui, né? O Irã está mandando os civis dos países vizinhos, países árabes e muçulmanos, eles também são muçulmanos, saírem de perto das bases. Está avisando que vai atingir, talvez essa madrugada. E na mesma frase ele assume total responsabilidade pela escalada e joga a culpa nos vizinhos por serem aliados dos americanos. Isso aqui não é aviso humanitário para você sair de lá por causa da guerra, isso é ameaça com aviso prévio. É o regime dizendo aos vizinhos: se vocês continuarem com os americanos, o problema vem para dentro da casa de vocês. Então agora vamos começar aqui para o mar, que é de onde o fogo acontece, gente. Onde acontece mais fogo é por lá. Na madrugada de ontem, a Guarda Revolucionária publicou um comunicado oficial: o Estreito de Hormuz está fechado até segunda ordem. Eu trouxe isso aqui no vídeo de hoje mais cedo, sem passagem nenhuma de navio. Foi manchete no mundo inteiro. E hoje o exército americano, hoje à tarde, mais ou menos aí por volta das 3 horas da tarde, horário de Israel, agora são 23h05 aqui em Israel, para quem quiser saber a data aqui em cima, gente. Data, sempre tem um vídeo aqui com um número aqui em cima do dia de hoje, tá? E o exército americano veio a público hoje e divulgou também, dizendo que não está fechado, que continua aberto. O comando americano rejeitou a tentativa iraniana de tomar o controle da rota e afirmou que a passagem por águas internacionais continua aberta a qualquer embarcação que queira atravessar de forma legal. E cravou dizendo o seguinte, que a rota não está sob a soberania e nem sob o controle do Irã. E o próprio Trump confirmou em entrevista à rede NBC: o estreito está aberto ao tráfego comercial. Então aqui nós temos duas versões oficiais brigando no mesmo mar, e aqui eu não vou repetir versão oficial de ninguém, completa não vou falar, nem de Teherã e nem de Washington, porque eu acompanho esse estreito, junto com vocês aqui na verdade, esse estreito ali no mapa de navegação ao vivo, como vocês que assistem esse canal sabem muito bem. Eu passei aqui, gente, o dia inteiro olhando. E olha só o que eu vi. Na rota de Oman, aquela rota do sul que os americanos escoltam e que eles dizem que está livre,
Eu, de verdade, não vi nenhum navio passando por lá, tá? Um navio não passa em questões de minutos, ele demora muito tempo para fazer essa transição ali. Então, olha só aqui, ó. Essa aqui é a rota, tá bom? Eu não vi nenhum navio. E essa rota aqui em cima, onde tem esse garotinho aqui passando aqui, ó, tem um navio passando aqui, um navio iraniano, tá bom? Então, olha só, presta bem atenção. Na rota de Oman, essa rota de baixo, eu não vi nenhum navio. Não vi mesmo, gente, nada. A rota que deveria estar movimentada, segundo os americanos, está vazia. E do lado iraniano, do lado de cima do estreito, existe um movimento. Então agora pensa comigo, se os navios não estão passando pela rota que os americanos protegem e estão passando pela rota que o Irã controla, então quem está mandando naquela água nesse momento não é a Quinta Frota Americana. Essa é a verdade, é a Guarda Revolucionária. Então quando o Trump diz que o estreito está aberto, ele está falando uma meia-verdade. Tecnicamente o mar não fechou, porque nenhum comunicado do Irã tem o poder de secar o oceano, mas na prática quem atravessa hoje está escolhendo a rota do Irã, e escolher a rota do Irã significa aceitar as regras do Irã. Isso não é estreito aberto, isso é estreito domesticado. E eu não vou passar a mão aqui também na cabeça dos americanos, eles são aliados, eu sou grato pelo que eles fazem por Israel, vocês sabem muito bem disso, mas grato não é cego. A verdade é que o Irã atirou em navio, fechou o estreito por comunicado, atingiu 6 países do Golfo e continua com a mão no volante dessa parte aqui desse estreito. E a resposta dura, aquela que pode mudar o cálculo do regime, de verdade, gente, ainda não chegou. A resposta dura americana, dura de verdade, a guerra total ainda não chegou. Enquanto ela não chega, tem quem pague essa conta. Desde o começo dessa guerra, em fevereiro, 13 militares americanos perderam a vida. Esse número é do próprio Comando Militar americano e continua sendo citado até hoje. E os feridos já passam de 200 pelo último balanço público, que já tem alguns meses, tá? 13 famílias americanas e hoje mais um trabalhador ferido no Kuwait e rumores de vítimas americanas hoje, nessa onda de disparo entre Irã e Estados Unidos. Eles teriam acertado uma base americana. Rumores, gente, rumores, tá? Nada confirmado pelo CENTCOM ou pelo governo americano. Por enquanto, rumores de que mais soldados foram atingidos. Então, cada rodada dessa quebranda, cada radar atingido que o regime repõe em 2 semanas, cada lancha trocada significa uma próxima rodada, e na próxima rodada alguém não volta para casa. Vocês que acompanham o canal já sabem qual é a minha receita. Enquanto a conta chegar só no radar e na lancha ou no prédio do regime, o regime segue atirando, porque radar e lancha eles conseguem repor em semanas. A conta precisa chegar em quem dá a ordem. Ponto final. Se esse vídeo já tá te dando aqui o que a manchete não dá, então senta o dedo no like aí ou no joinha, que isso ajuda demais o canal, gente. Porque agora eu vou te mostrar, vou falar, na verdade, sobre o documento do dia e ele explica tudo o que você acabou de ver. Um relatório publicado hoje pela imprensa israelense expõe a briga que está rachando a cúpula do regime iraniano ao meio. Esse relatório é publicado, gente, são relatórios que são vazados, né, através da inteligência israelense, eles passam isso para a imprensa israelense e a imprensa divulga isso, tá? De um lado, o presidente do parlamento e o chanceler do Irã, a gente já sabia que existia essa rachadura e agora veio esse relatório completo. De um lado, esse presidente, né, o presidente Pazekian, o presidente Galibaf, o Aragash, de um lado, são eles que estão em contato com os americanos nos últimos dias e olha só o que estão fazendo, né? O que estão fazendo, segundo o relatório, eles estão pedindo desculpa pelos disparos em Hormuz. Eles estariam pedindo desculpas para os americanos e alegando que foi tudo um erro, um mal entendido. Também falei sobre isso aqui ontem. Eles teriam pedido desculpa. E do outro lado, a Guarda Revolucionária agindo por conta própria, sem passar pelo alto escalão político, sem falar com os políticos e furiosa com os negociadores. E a acusação que a Guarda repete, segundo o relatório, é essa: nós dissemos para vocês não confiarem nos americanos. Fecha aspas. A Guarda Revolucionária diz que alertou contra o acordo desde o começo, que deixou o pessoal da política tentar a diplomacia e que agora, depois das operações americanas, ficou provado que eles estavam certos. E eles listam as traições que enxergaram até agora. Ao lado, a linha dura do Irã, tá? Deixar isso muito claro. Tem a linha política e a linha militar. A linha militar é contra esse acordo. Dizem que os americanos usaram o acordo entre o Líbano e Israel contra o Irã. Dizem que os americanos furaram o controle iraniano de Hormuz, criando a rota de Oman, que os americanos fizeram uma encenação com as sanções do petróleo. Na verdade, eles tiraram as sanções do papel, mas garantiram, depois de retirar essas sanções, que ninguém comprasse o petróleo iraniano, mesmo sem sanções. E dizem que o dinheiro descongelado nunca chegou, que o Irã não recebeu até hoje nenhum dólar, nem para comprar equipamento humanitário. E aqui eu quero que você preste muita atenção, porque essa lista de reclamações do regime é a melhor notícia desse vídeo. Olha só o que a Guarda Revolucionária está te dizendo aqui,
chorando, né, na verdade, que as sanções saíram no papel, mas ninguém compra o petróleo deles, que o dinheiro descongelado nunca chegou, que eles não viram nem $1. Então é ótimo, né, que continue assim. Isso aí é perfeito. Eu espero que não chegue nem um centavo naquele regime nenhum, porque cada dólar que entra em Teherã sai do outro lado em forma de míssil, de drone e de dinheiro para o Hezbollah, para o Hamas, para os Houthis, para as milícias iraquianas. E se essa lista de queixa for realmente verdadeira, então significa que a pressão está funcionando exatamente como tem que funcionar, o regime está sem dinheiro, sem cliente e sem saída. E é justamente por isso que a facção que quer o conflito venceu a facção que queria o acordo. A ala política. Não porque eles têm razão, mas porque o cofre está vazio. E num regime como aquele que não traz quem não traz dinheiro, perde o poder. É assim que funciona. E não é só conversa, tá? Um oficial iraniano falou hoje de que o país triplicou a capacidade de produção de drones. Triplicou. Enquanto os negociadores pediam desculpa aos americanos, a fábrica trabalhava em 3 turnos. E agora vem a parte mais importante de tudo, porque o relatório explica por que a guarda decidiu agir agora, neste exato momento. E a explicação é uma data. Segundo a avaliação da Guarda Revolucionária, essa é a janela de oportunidade deles, porque eles calculam que depois de novembro não vão ter mais nenhuma chance. Depois de novembro, e o relatório afirma que o novo líder supremo, Mustafa, apoia essa linha da guarda. O homem que ninguém vê, até agora, aquele que governa por bilhete, está do lado dos que querem conflito agora. Claro, né, gente? Tudo batendo exatamente como a gente já está falando há muito tempo, que quem quer conflito de verdade são eles. Então, para quem chegou agora no canal, deixa eu explicar aqui para você o que acontece em novembro. Novembro é quando os Estados Unidos renovam o Congresso na eleição de meio de mandato, toda a Câmara e 1/3 do Senado. Se o partido do Trump perder, ele vira um presidente de mãos atadas por 2 anos e existe uma regra de ouro na política americana. O presidente perde essa eleição quando a gasolina sobe e quando o país está enfiado num conflito que não termina. E agora olha o que o Irã está fazendo neste exato momento. Mexendo no preço do petróleo, né, da gasolina, amanhã a gente vai ver isso quando abrirem os mercados nos Estados Unidos, e enfiando os Estados Unidos num lamaçal, né, num conflito que não termina nunca. E eu venho dizendo isso aqui há semanas, quando ainda era leitura de tabuleiro sem nenhum documento para provar. E hoje, a própria Guarda Revolucionária colocou a data no papel. Eles não estão fazendo isso porque estão loucos, estão fazendo isso porque estão com pressa. Eles têm um calendário, o calendário deles termina em novembro. E o relatório entrega o objetivo real. A Guarda quer criar tensão sem quebrar os pratos, ou seja, sem estourar a guerra total. O objetivo é espremer dinheiro, arrancar recursos por todos os meios possíveis, sem chegar num ponto de ruptura, ou seja, continuar do jeito que está indo agora. Eles atiram nos países do Golfo. Os países do Golfo, alguns reagem, segundo relatórios, o Bahrein teria disparado mísseis balísticos contra o Irã, tá, o Kuwait também, e assim ficar nesse pinga-pinga aí e levar isso até lá na frente e fazer o preço do petróleo subir mais uma vez. E eles sabem onde apertar. O relatório diz o seguinte, que eles sabem que o Trump quer o preço do petróleo baixo e passagem livre em Hormuz. Então, agora junta tudo isso aí e a resposta aparece sozinha. Porque o Irã declara que fechou o estreito se ele não consegue de verdade fechar o estreito. Do lado deles, pelo menos, continua aberto, porque o objetivo nunca foi fechar. O objetivo é o medo do fechamento. O medo mexe no preço do barril. A cada declaração do Trump, o barril faz isso. Ó. A cada declaração do Irã, o barril também se mexe. O medo mexe no preço do barril, o preço do barril mexe no bolso do eleitor americano e o bolso do eleitor americano mexe na eleição de novembro. Tudo fecha, gente. Fechar Hormuz de verdade seria suicídio para o regime, porque a China, a única cliente grande que sobrou para o petróleo iraniano, precisa daquela água aberta. Por enquanto, o preço da gasolina também em Israel caiu, gente. Caiu o preço da gasolina por aqui bastante, até quase um shekel diminuiu o valor da gasolina. Em outros lugares do mundo o preço também caiu, mas a gente vai descobrir amanhã o que vai acontecer nos mercados e que vamos descobrir o que vai acontecer no decorrer da semana. Mas fazer o mundo inteiro acreditar, né? Essas declarações é para tentar convencer o mundo que o Estreito de Hormuz pode fechar a qualquer momento. Não custa nada e mexe no preço do petróleo do mesmo jeito. A gente não sentiu isso ainda porque é domingo. Espera amanhã, segunda-feira começa de novo tudo mais uma vez. E não é um estreito fechado, gente, é um estreito sequestrado. E o resgate é cobrado na bomba de gasolina do mundo inteiro. E o preço dessa jogada já está saindo caro para o Irã. Omã, o país que estava mediando a saída diplomática, um dos países, e que na madrugada foi atingido por mísseis iranianos em um porto,
convocou o embaixador do Irã para dar uma bronca oficial. O mediador levou o míssil, né? O mediador levou o míssil e chamou o culpado para dar bronca na cara. Foi isso que aconteceu. E como o Irã respondeu, um deputado da Comissão de Segurança do Parlamento iraniano declarou que o Irã vai administrar o Estreito de Hormuz sozinho, com o Omã ou sem o Omã. Sozinho, com ou sem o vizinho que estava tentando salvar a pele deles. Esse regime tem um talento raro, ele consegue perder os amigos que ainda tinha no meio de uma briga que ele não tem como vencer. Fato, não tem como vencer. Para todos os mortadelas desesperados, eles não têm como vencer essa guerra, gente. Tá? O choro é de grátis, é grátis, não precisa pagar nada. E agora eu preciso também te contar uma coisa que fecha um mistério que ficou aqui no ar, né? Aqui, pelo menos, vocês lembram aqui que acompanham, vocês lembram aqui a história do avião do Trump? Então, o Trump voltou da cúpula lá da Turquia no avião presidencial antigo e não no avião novo, aquele que foi presenteado lá pelo Qatar. O motivo divulgado foi vago, eles falaram que era receio de segurança e agora, hoje, saiu o motivo real. Segundo a avaliação americana, o Irã planejava atentar contra a vida do Trump durante a visita dele à Turquia. E olha só como o plano foi desmontado. Um serviço de inteligência estrangeiro, essa é a notícia, captou a informação e avisou os americanos. Foi esse aviso que levou à troca do avião em que o presidente voou de Washington, de volta para Washington. Tá? Teriam interceptado uma ligação de algum iraniano falando que é a nossa chance de fazer isso agora, que ele está aqui. Essa é a nossa chance, alguma coisa do tipo. E esse serviço de inteligência estrangeiro, né, passou essa informação para os americanos. Então, o Wall Street Journal já tinha revelado que Israel passou aos americanos informações sobre o plano iraniano contra a vida do Trump. Então, junta as duas peças. Esse é o serviço de inteligência estrangeira. Eles não falaram o nome de Israel, mas a gente sabe que o Wall Street Journal já tinha revelado isso daí. Então, junta aí as duas peças e você tem um quadro. Israel avisou os americanos. Eles trocaram o avião e o presidente voltou para casa. Aquela troca de avião que parecia uma paranoia ou capricho do Trump era, na verdade, um plano sendo desmontado em tempo real. E onde Israel entra nisso tudo? Nessa semana inteira de fogo com 3 ondas americanas, com o Irã disparando contra 6 países do Golfo, Israel não foi atingida uma única vez, nem um míssil e nem um drone. Tá? Os alarmes tocaram lá no centro hoje, mas foi uma falha de sistema, ou um ataque hacker, assim, em alguma parte ali do centro, na região de Bnei Brak, algumas pessoas receberam um alarme de mísseis no celular, então se gerou um pânico ali, porque não estava tocando míssil na cidade, mas tinha um alarme de que o míssil poderia estar a caminho. Foi uma falha, segundo as informações oficiais, uma falha do sistema, tá? Para mim, isso foi algum tipo de ataque hackers que fez esse alarme ser enviado para esse pessoal lá no centro, tá? Mas não teve nenhum míssil por enquanto e nenhum drone, não é por falta de vontade. O Irã ameaçou o porto de Haifa essa semana, eu trouxe isso aqui para vocês, e um alto funcionário avisou que Israel não seria poupada. Ameaçou e por enquanto não fez. E repara na coerência do regime. Ele não atinge Israel pelo mesmo motivo que não fechou o Hormuz de verdade. Porque, preste atenção nisso, o Irã não fechou nem o próprio lado do estreito, o lado do estreito dele continua aberto, a rota iraniana está lá, com o navio passando, então quem declarou o fechamento é o dono da rota que continua funcionando. Essa é a verdade. Ele fechou para foto, não fechou para o caixa. E as duas coisas, fechar de verdade e atingir Israel, quebrariam os pratos do mesmo jeito. Atingir Israel significa resposta israelense sem freio e o regime sabe muito bem o que aconteceu da última vez. E por isso eles não dispararam. O silêncio contra Israel não é misericórdia, é cálculo iraniano. E isso não é só a minha leitura, uma fonte israelense declarou hoje exatamente isso. A avaliação das forças de defesa de Israel é que o Irã não pretende atingir Israel nessa fase, por enquanto, com medo de que isso traga a guerra de volta para alta intensidade e leve a uma escalada que ninguém controla. O regime tem medo da nossa resposta e é bom que tenha. É bom que continue desse jeito aí. Só que hoje, esse cálculo aqui começou a mudar um pouco, tá? Um pouco, e aqui eu preciso da sua atenção também, porque o Irã passou o dia dizendo ao próprio povo e ao mundo árabe que Israel é o responsável pelas operações americanas contra o Irã, não os Estados Unidos que assumiram publicamente e emitiram comunicado, e sim Israel. Tá? E essa acusação não é xingamento, é preparação de terreno. Quando o regime quer atingir Israel, ele primeiro precisa construir a justificativa, precisa dizer ao mundo árabe que Israel começou. Primeiro a narrativa e depois o míssil. Ele precisa dizer que é Israel para poder justificar o ataque contra Israel. E olha só o que Israel fez hoje. O parlamento israelense votou pela extensão do estado de emergência. Estado de emergência estendido no mesmo dia em que o Irã começou a culpar Israel publicamente. O estado de emergência foi estendido até o final do mês, acho que até o dia 28 de julho. Já foi estendido várias vezes e agora até o dia 28 de julho aqui em Israel. Então, ou seja, aqui ninguém acredita em coincidência quando o assunto é o Irã. Tá? Que
que tudo pode acontecer de uma hora para outra. E tem uma última peça, e ela é a mais grave para o longo prazo. Segundo relatos publicados hoje, o Irã está trabalhando para reconstruir os sítios atômicos danificados na guerra. Aqueles que eles não tinham tocado até agora, Fordow, Natanz e Tabriz, eles não teriam tocado e agora começaram a fazer alguma coisa por lá. Reconstruindo o programa atômico no meio do fogo, o regime nunca parou por causa do papel, ele só muda de canteiro de obras, tá? É isso que está acontecendo. E agora vamos falar aqui, tá? Enquanto, olha só, gente, tem coisa acontecendo aqui no Oriente Médio, tá? Tem coisa acontecendo aqui, o avião de inteligência circulando aqui, o E-38, tá? Ele tá aqui rolando aqui, ó. Isso aqui é um avião de segurança, tá? É aquele que tem um disco em cima e os aviões de reabastecimento continuam aqui fazendo aquela mesma movimentação. Provavelmente veremos mais ataques em breve, se já não começaram, ainda hoje. E o Irã prometeu, né, uma resposta dura. Olha a quantidade de aviões de reabastecimento na região, gente. Olha isso aqui. Saindo de Israel, mais aviões. Lembra que tem muitos aviões desses aqui na região do Ben Gurion, né, aqui em Israel. Mais aviões aqui, mais aviões aqui. Olha só, olha a quantidade de aviões. Esse aqui chegou da Europa. Onde é que ele veio? Veio bem de longe, hein? Veio aqui da região da Inglaterra até aqui, ó. Olha a quantidade de aviões de reabastecimento. Ou seja, à noite tem muita coisa ainda. Não saia daqui, agora vamos falar aqui sobre o senador, novas informações, porque o caso do Lindsey Graham, né, o grande amigo de Israel, teve uma virada hoje também. O FBI entrou nas investigações. Isso não é boato, tá bom? Quem confirmou foi o próprio diretor do FBI, publicamente, dizendo que a agência está prestando assistência às autoridades locais e que colocou à disposição delas todos os recursos necessários. Todos os recursos necessários em uma doença súbita de um homem de 71 anos. Gente, presta bem atenção, o FBI não entra em caso natural. Na verdade, acho que nenhum serviço federal no mundo inteiro não entra em caso de morte natural. Se um homem de 71 anos tem uma parada cardíaca em casa, isso aqui é caso do legista local e ponto final, termina ali. Quando a Polícia Federal entra e oferece todos os recursos, é porque existe uma pergunta em aberto. No vídeo de hoje, mais cedo, eu te disse que a única coisa que resolveria essa investigação, resolveria isso, na verdade, era a investigação, pois em algumas horas chegou a investigação. E o Trump deu uma entrevista hoje que só aumenta um pouco mais o mistério. Ele disse o seguinte: eu falei com o Lindsey Graham poucas horas antes da partida dele, fora estar cansado, ele estava muito bem. Fecha aspas. Ele estava bem, dito pelo presidente dos Estados Unidos em rede nacional. E o Netanyahu também falou daqui de Israel. Ele disse assim: Israel perdeu um dos seus maiores amigos. A América perdeu um grande patriota. E eu perdi um amigo querido. E eu perdi um amigo querido. Fecha aspas. E agora, os fatos que jogam contra a suspeita, porque eles existem, eu não vou esconder isso aqui de você. A chamada de emergência falava em dores no peito. O pai do senador partiu também de ataque cardíaco, dormindo, quando Lindsey Graham ainda era jovem, e ele convivia com pressão alta desde os 40 anos. Homem de 71 anos, pressão alta há décadas, histórico familiar e recém-chegado de Kiev, na Ucrânia, depois de uma viagem puxada. Cardiologista nenhum estranharia esse desfecho, tá? Só lembrando aqui, gente, ele também participou lá da cúpula da OTAN, onde tinha um risco real do presidente Trump ser atingido lá, e por isso ele trocou de avião. Só lembrando, tá? Ele estava na mesma região. E depois foi para Kiev, de lá voltou para os Estados Unidos. Mas o que aconteceu, provavelmente nenhum cardiologista ia falar que isso aí foi estranho. Só que tem um problema nesse raciocínio, presta atenção, porque isso aqui é lógica, não é conspiração, tá bom? No vídeo de hoje mais cedo eu falei sobre um documento. Em 1975, uma comissão do Senado americano revelou que a própria CIA tinha desenvolvido uma arma feita para provocar um ataque cardíaco indetectável na autópsia. Escutou bem o que eu falei agora? Se não entendeu, gente, é só voltar para o início e escutar de novo, tá? Um ataque cardíaco indetectável. Os sintomas de uma parada cardíaca provocada por esse tipo de técnica são exatamente os mesmos de uma parada cardíaca natural. A arma foi desenhada justamente para imitar a partida natural. Esse era o objetivo dessa arma. Então, o fato dos sintomas parecerem cardíacos não elimina a outra hipótese, porque a outra hipótese produz exatamente esses sintomas. E eu não estou dizendo que foi isso, eu estou dizendo que o argumento fácil, aquele de encerrar o caso porque foi o coração,
não fecha porta nenhuma. E olha só quem também não fechou essa porta, o FBI. Se eles achassem que fosse natural, eles não teriam entrado nesse caso, gente. O FBI tá dentro desse caso, tá bom? Só para finalizar isso aqui, pode dizer, mas é natural. Claro que é natural, o cara tem 71. Então o que o FBI tá fazendo lá? FBI não entra em qualquer caso, gente, não entra, não é assim que funciona. Então vamos aqui finalizar a história do senador, porque ainda tem muita coisa que a gente vai ficar sabendo, provavelmente nas próximas horas e nos próximos dias, tá bom? E tudo que sair sobre esse caso eu vou trazer aqui, porque ele merece o nosso respeito, foi um grande amigo de Israel e uma grande perca aqui para Israel de verdade, gente. Agora os marcos para vigiar são 4. Vamos aqui voltar, só atualizar isso aqui, pronto. Os marcos para observar. Vamos lá. O primeiro, a causa oficial da partida do senador com o FBI dentro do caso, a resposta vai ter que vir. O segundo, o tráfico em Hormuz, enquanto os navios passarem, o fechamento é conversa, mas se as companhias de navegação começarem a suspender as travessias por conta própria, o Irã ganha de graça o fechamento que ele não consegue impor com o míssil. E o Catar já mandou suspender. Lembrando disso aí, o Catar já mandou suspender. Então, algumas companhias já começaram a suspender, tá bom? E eu não vejo realmente mais desde a manhã, tá? Eu vi uma leve movimentação do lado iraniano, mas olha só o acúmulo aqui do lado de fora e o acúmulo do lado de dentro. Do lado de dentro e do lado de fora, o acúmulo é muito grande de navios, gente. Ou seja, praticamente, realmente, não tem nada acontecendo. Passou aqui, eu acho que uns 4 navios iranianos e pronto, tá? Esse aqui tá em movimento. Quando tem essa setinha aqui, ó, é porque ele tá em movimento. Quando tá essa bolinha, é porque ele tá parado, tá bom? Ele não tá em movimento. Então a seta aqui diz que esse aqui tá vindo para lá, ó lá. Mais um navio naquela direção, mais um aqui na mesma direção, e os outros aqui estão parados e outros até mesmo mudando de direção aqui embaixo, tá bom? Olha só, então a gente tem que observar isso aí. E as empresas, né? As empresas, no momento que elas começarem, as companhias de navegação começarem a suspender, é porque o buraco é mais embaixo, estão com medo de passar. O terceiro, a narrativa contra Israel. Se o regime continuar dizendo que Israel está por trás das operações americanas, o próximo míssil pode mudar de endereço, pode vir para cá. Israel já estendeu o estado de emergência, isso não é por acaso. E o quarto, novembro. A partir de hoje, você não olha mais para essa data, tá? Não olha mais para essa crise sem olhar para o calendário eleitoral americano, porque tem tudo a ver. Porque a Guarda Revolucionária colocou no papel que é exatamente isso que ela está olhando. E tem uma palavra em hebraico que resume o dia de hoje, gente. Bluff. Bluff é blefe. Blefe, muito fácil, né, de falar bluff, blefe. Então, bluff é quando alguém fala grosso, segurando uma mão fraca, tá? Esperando que você acredite e recue. O Irã declarou o estreito fechado com a mão mais fraca da mesa, sem marinha, a gente sabe que só tem aquelas lanchas pequenas, sem caixa, sem grana, sem cliente e sem amigo. E o mundo quase acreditou, ou acreditou, né, gente? Mas repara numa coisa, e essa é a parte séria, reconhecer um blefe não é o mesmo que ignorar o perigo. Um regime encurralado com pressa, com o calendário correndo contra ele e com a Guarda Revolucionária no volante, é a coisa mais perigosa que existe nessa região. E blefe também cobra a sua conta. Tem um marinheiro civil aí de um navio de carga que continua desaparecido naquele mar desde a madrugada de ontem. Ele não estava blefando, tá? O Irã não estava blefando quando disparou. Ele só estava ali disparando contra navios. Eu tô aqui acompanhando cada movimento, cada voo, cada decisão para te contar antes e melhor que a grande mídia. Se esse vídeo te ajudou de alguma forma a enxergar o que está por trás do anúncio, então deixa o seu like nesse vídeo, se inscreve, ativa o sininho e manda pro grupo da família, do trabalho, do amigo, porque tem muita gente boa por aí achando que o Hormuz está fechado, tá bom? Vamos aqui para os comentários rapidamente para finalizar esse vídeo. 5.000 pessoas nessa live, sejam todos muito bem-vindos. Obrigado pelo Super Stick, Karen, obrigado mesmo. Super Stick ajuda demais o canal, gente. Obrigado a todos os patrocinadores do canal. Esse canal não é patrocinado nem pelo governo israelense, nem pelo governo americano, e muito menos pelo Irã. Os patrocinadores são vocês. Agradeço de coração a todos os amigos que colaboram com esse canal de uma forma ou de outra, com like, com Pix, com Super Chat, Super Stick. E para quem perguntou sobre hypar, aqui em Israel, como eu me encontro em Israel, não existe essa função hypar vídeo, tá? Não existe essa função aqui em Israel, então não tem como você hypar esse vídeo, porque infelizmente essa função não chegou ainda aqui. Shalom, não é porque falta habilitar, porque não existe aqui. Boa noite, Davi, feliz pela sua presença, sempre trazendo a verdade, obrigado, Deia, Ana, obrigado a todos, trabalho Davi Alto Nível, valeu. Tento trazer o máximo de informações e costurar isso tudo para você, gente, porque é muita informação e não tem como fazer isso em 7, 8, 5 minutos, 12 minutos, não tem. Não tem, de verdade não tem como fazer isso, é impossível trazer esse nível de informação em 8 minutos. Aí eu ia correr mais rápido aí do que na Fórmula 1 para tentar entregar tudo em 8 minutos, é impossível, gente. Obrigado, Marcos, pelo Super Stick, valeu.
A noite hoje promete, gente. A noite promete. Deixa eu ver se tá rolando algum ataque. Essas imagens aqui são dessa semana, tá? Só para vocês entenderem. São imagens dessa semana. Deixa eu ver se tem alguma coisa já rolando. Mais declarações do lado iraniano sempre acontece. Bom, o Trump acabou de postar os bombardeiros, aqui uma imagem dos bombardeiros, tá? Ali voando pelo Capitólio, acho que é o Capitólio. Tem um obelisco, sem nenhuma palavra extra, tá bom? Então, um sinal de que os bombardeiros estão a caminho. É o que eu entendo, tá bom? Talvez hoje à noite vai ser realmente quente por aqui. Resposta americana, deixa eu ver. Um analista iraniano há pouco, é muito provável que a guerra recomece e existe a possibilidade de uma invasão terrestre americana. Mas os iranianos estão preparados para isso, a fim de encerrar o conflito e derrotar os inimigos. Desde a assinatura do memorando de entendimento, os iranianos sabiam que estavam diante de um novo confronto militar inevitável e sabiam que o Trump quebraria as promessas. Isso aqui foi o que falou um analista lá do lado iraniano. Uma fonte libanesa disse que voltamos ao ponto de partida, mas Trump não tem autorização do Congresso para iniciar uma guerra e por isso ele está realizando ataques limitados e se ele tivesse autorização para iniciar uma guerra, ele não conseguiria alcançar seus objetivos. Está acontecendo agora uma onda de ataques iranianos no norte do Iraque contra uma reunião de altos funcionários curdos. Nesse exato momento, gente. Ataque iraniano no Iraque contra os curdos. Eles continuam dizendo que o inimigo, a partir de hoje à noite, vai receber uma forte resposta iraniana. Então os ataques continuam acontecendo. Eu vou continuar acompanhando durante a madrugada. Vou tentar fazer mais uma live durante essa madrugada, tá bom? Vou tentar fazer mais uma live durante essa madrugada para trazer informações em tempo real, porque a noite promete, segundo o próprio Irã. E espero estar aqui para contar tudo isso em tempo real para vocês, tá bom? Se não, a gente se encontra amanhã, no mesmo horário, com mais informações e as últimas notícias em tempo, ou quase em tempo real, direto de Israel, direto de onde tudo acontece. Obrigado a todos aqueles que enviaram superchat. Adriano, Tânia, Eli Nevasconcelos, porque o nome fica tudo junto, gente, é difícil de ler. Eliana, é isso que eu achei. Eliane, obrigado. Um abraço a todos os amigos de Israel e até a próxima live.